O meu filho estava organizando a minha festa de 50 anos com tanta dedicação que eu mal podia conter as lágrimas de emoção. Tudo estava perfeito, até o momento em que meu marido entrou no quarto, trancou a porta e disse com a voz trêmula: "Preciso te mostrar uma coisa. Não entre em pânico, mas o nosso filho, ele não é quem pensamos ser. O que ele me revelou naquele instante mudou tudo. E o pior de tudo, a festa seria no dia seguinte. Meu nome é Alice. Tenho 49 anos e sempre acreditei que conhecia meu filho melhor do que ninguém. Afinal, fui eu quem o segurou nos braços quando bebê, quem cuidou de cada febre, quem ensinou as primeiras palavras. Durante 28 anos, o Bruno foi meu orgulho, minha alegria, o meu maior propósito de vida. Trabalhei arduamente ao lado do meu marido, Carlos, para dar a ele tudo o que nós não tivemos. Boas escolas, faculdade particular e oportunidades que nossos pais nunca puderam nos oferecer. A comemoração do meu 50º aniversário seria no sábado, em um salão elegante nos Jardins, que o Bruno havia escolhido pessoalmente. Ele vinha planejando tudo há meses, me mostrando fotos do local, discutindo o cardápio e escolhendo as flores que sabia que eu amava. Aquelas tulipas amarelas que sempre foram minhas favoritas desde a juventude. Eu via meu filho tão empolgado, tão dedicado, e meu coração transbordava de gratidão. Que sorte a minha, pensava eu, enquanto dobrava os guardanapos que comprei para a ocasião. Ter um filho assim, tão atencioso e presente. O Bruno cresceu e se tornou um homem bonito e bem-sucedido. Trabalha em um banco de investimentos e ganha muito bem. Mora em um apartamento incrível que conseguiu comprar com o próprio esforço na Vila Madalena. Claro que ajudamos um pouco com a entrada, mas foi ele quem arcou com a maior parte. Sempre tivemos orgulho disso, de ter criado um filho independente e responsável. Na quinta-feira à noite, 2 dias antes da festa, eu estava no quarto, arrumando algumas roupas que tinha acabado de passar, quando Carlos entrou. Notei imediatamente que algo estava diferente. O rosto dele estava pálido, uma brancura doentia que me assustou, e os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado ou não tivesse dormido nada. Conheço esse homem há 30 anos de casamento e sabia reconhecer quando algo estava muito errado. "O que aconteceu?" perguntei, largando na hora a roupa que tinha nas mãos. Meu primeiro pensamento foi a saúde. Ele tinha feito exames recentemente por conta da pressão alta. Será que os resultados foram ruins? Meu coração disparou enquanto esperava a resposta, imaginando o pior. Câncer, problemas cardíacos, algo grave. O Carlos trancou a porta do quarto com a chave. Aquele gesto simples me apavorou mais do que qualquer palavra. Em todos esses anos juntos, ele nunca trancava as portas dentro de casa. Éramos apenas nós dois, vivendo ali desde que o Bruno foi morar sozinho, há 3 anos. Não havia necessidade de tanta privacidade, mas lá estava ele, girando a chave na fechadura, com as mãos visivelmente trêmulas. "Senta aqui", disse ele, apontando para a cama. A voz dele estava rouca, carregada de uma emoção que não consegui identificar de imediato. Medo, raiva, tristeza. Talvez tudo isso junto, criando um clima pesado entre nós. Sentei-me devagar, sentindo as pernas fracas. O Carlos sentou-se ao meu lado, segurando meu rosto com as 2 mãos. Aquele era um gesto íntimo, algo que ele fazia quando precisava me dizer coisas importantes. Foi assim quando me pediu em casamento. E também quando me contou que sua mãe havia falecido. Eu sabia que o que viria a seguir seria devastador. "Alice, preciso que você me prometa uma coisa. Promete que vai me escutar até o fim antes de reagir." "Você tá me assustando", respondi, sentindo o tremor das mãos dele na minha pele. "O que houve? É doença? É grave?" "Não é sobre mim, é sobre o Bruno." Meu coração apertou de um jeito diferente. Meu filho. Algo tinha acontecido com meu filho. Um acidente? Ele se machucou? Estava em perigo? Ele tá bem, está vivo.
Carlos, fala logo. Ele tá bem fisicamente, mas Alice promete que vai me ouvir até o fim. Prometo. Agora fala. Ele pegou o celular, desbloqueou a tela e abriu uma conversa. As mãos dele tremiam tanto que o aparelho quase caiu. Hoje de manhã, quando você saiu para o mercado, eu estava procurando aquele número do eletricista. Lembra que você disse que tinha salvado o seu celular? Balancei a cabeça confirmando, sem entender onde ele queria chegar. O eletricista. Precisávamos dele para consertar uma tomada no quarto de hóspedes. Mas o que isso tinha a ver com o Bruno? Seu celular estava na cozinha carregando. Eu peguei emprestado. Pensei que estivesse desbloqueado, como você sempre deixa, mas não estava. Tentei a senha que você sempre usa, a data do nosso aniversário de casamento. Mas não funcionou. Era verdade. Eu havia mudado a senha no meu celular alguns dias antes e nem tinha pensado muito a respeito. O Bruno tinha sugerido isso durante o almoço lá em casa, dizendo que era mais seguro usar algo menos óbvio. A ideia foi dele, inclusive. Na hora achei um pouco estranho e questionei o motivo daquela preocupação repentina. Mas ele explicou que tinha lido sobre segurança digital no trabalho e que senhas baseadas em datas importantes eram as primeiras que os hackers tentavam. Aquilo fez sentido para mim. Mudei para a data de nascimento do Bruno, 12 de agosto. Simples e fácil de lembrar. O Carlos continuou a falar com a voz cada vez mais tensa. Tentei algumas combinações e acabei acertando. Era o aniversário do Bruno. Consegui desbloquear. E daí? Qual o problema disso? Eu perguntei. Pois realmente não estava entendendo onde ele queria chegar. Ele então desbloqueou o meu aparelho na minha frente. O problema é o que eu encontrei depois de desbloquear. Alice, eu não estava vasculhando nada, juro. Mas assim que a tela acendeu, apareceu a notificação de uma mensagem que me chamou a atenção. Ele me mostrou a tela. Era uma conversa de WhatsApp, mas eu não reconheci o contato. Não tinha nome salvo. Apenas um número desconhecido, que não significava nada para mim. Comecei a ler as mensagens que o Carlos tinha deixado abertas, e a cada linha sentia meu estômago se contrair, como se uma mão invisível estivesse espremendo meus órgãos. Tudo pronto para sábado. Ela não desconfia de nada. Acabou de ser o Tefnen. Perfeito. Quanto você conseguiu desviar até agora? 80 mil reais transferidos ao longo de 6 meses. Ela assina tudo o que eu peço sem nem ler. Chega a ser ridículo de tão fácil. O velho é mais difícil, mais desconfiado. Mas depois de sábado isso não vai importar. Com a procuração que ela vai assinar na festa, terei acesso total a tudo. Minha visão ficou turva e as palavras pareciam dançar na tela. Li e reli, tentando encontrar outro sentido. Buscando qualquer outra interpretação. Aquilo não podia estar acontecendo. Não podia ser real. Tinha que ser algum erro, uma confusão. Alguém tinha clonado meu número. Era um golpe, tinha que ser. Carlos, de quem é esse número? Minha voz saiu num sussurro rouco, quase inaudível. Ele respirou fundo antes de responder e vi lágrimas se formando nos olhos dele. Eu liguei para ter certeza. Usei outro telefone, o do vizinho. Disse que era engano. Fingi que queria falar com uma empresa. Uma mulher jovem atendeu. Devia ter uns 30 anos pela voz. Quando perguntei se era de um escritório comercial, ela corrigiu dizendo: "Não, você falou com a Fernanda." Desliguei rápido antes que ela desconfiasse. Fernanda? Quem é Fernanda? O Bruno nunca mencionou ninguém com esse nome. Exatamente, nunca mencionou, mas continue lendo as mensagens. Alice tem mais, muito mais, e fica pior. Ele rolou a conversa para cima, mostrando mensagens dos últimos meses. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o som do pulso nos meus ouvidos, um tambor constante, abafando todo o resto. As mensagens falavam sobre transferências bancárias, sobre documentos que eu havia assinado sem questionar, porque confiava no meu filho, e sobre a festa de sábado, que deveria ser uma celebração, mas estava sendo usada como uma armadilha.
A festa é a jogada final. Depois que ela assinar a procuração de plenos poderes, podemos liquidar tudo em questão de semanas. Os apartamentos, os investimentos, a poupança, tudo. Vamos ficar ricos. Tem certeza que ela assina sem ler? Absoluta. Minha mãe confia cegamente em mim. Ela vai estar emocionada na festa, cercada pelos amigos, feliz. Vou apresentar o documento como um presente especial, algo para facilitar a vida dela na velhice. Vai assinar sem pensar 2 vezes. Ela realmente acredita que sou um filho dedicado. Que mãe idiota, né? Aquelas palavras, que mãe idiota, me atingiram como um soco no estômago. Alguém, essa tal Fernanda que eu nem conhecia, falando assim de mim. E o pior, o Bruno concordando. O meu filho, o menino que carreguei no ventre, que amamentei, que criei com todo o amor que eu tinha. Senti uma ânsia de vômito subir pela garganta. Levantei rápido demais da cama e precisei me segurar na cômoda para não cair. Quarto girava ao meu redor. Minhas pernas falharam e ficaram bambas como gelatina. O Carlos me segurou antes que eu desabasse no chão. Não pode ser verdade, consegui dizer entre soluços, mesmo sabendo no fundo da minha alma que era. De repente, tudo fazia sentido. Não pode ser o Bruno. O meu Bruno não faria isso. Tem que ser um engano, clonagem, qualquer coisa. É o número dele, Alice. Eu verifiquei 3, 4, 10 vezes. Comparei com as conversas antigas que você tem com ele. É o mesmo número. Eu liguei de um telefone usando aquele código para ocultar a chamada. Ele atendeu dizendo, Bruno falando, bom dia. Era a voz dele. Mas por quê? Por que ele faria isso? As lágrimas começaram a escorrer sem controle, molhando meu rosto e pingando no chão. Nós demos tudo a ele. Trabalhamos tanto, pagamos a faculdade, passamos aperto para que ele não precisasse passar. Ajudamos a comprar o apartamento dele. Sempre estivemos presentes. Onde foi que erramos? O Carlos me abraçou com força. Tanta força que quase doeu. Senti o corpo dele tremer junto com o meu, sacudido por um choro que ele tentava segurar. Meu marido, aquele homem que sempre foi minha rocha e meu porto seguro em todas as tempestades, estava desmoronando comigo. Estávamos afundando juntos naquele pesadelo. Ficamos assim por minutos, que pareceram horas, abraçados no meio do quarto, tentando processar o impossível. Nosso filho, nossa única criação, o menino que ensinamos a andar, a ler e a ser honesto, estava nos roubando. E pior, estava planejando algo ainda maior para o sábado, o dia da minha festa, o dia que deveria ser de pura alegria. Quando finalmente consegui me afastar, limpei o rosto com as costas da mão e forcei minha mente a funcionar. Eu precisava entender o tamanho do estrago. Precisava saber até onde ia aquela traição. Você disse 80 mil reais. De onde? Como? Eu não percebi nada. Como ele conseguiu tirar esse valor sem que eu visse? O Carlos sentou-se pesadamente na cama, parecendo ter envelhecido 10 anos nas últimas horas. As rugas ao redor dos olhos pareciam mais profundas, os ombros mais curvados. Lembra daqueles investimentos que o Bruno sugeriu 6 meses atrás? Aqueles fundos que ele disse que renderiam muito mais que a poupança? Eu lembrava perfeitamente. O Bruno tinha vindo jantar num domingo, trazendo papéis, gráficos e explicações técnicas. Falava com tanta propriedade, tanta segurança. Afinal, ele trabalhava no mercado financeiro, entendia dessas coisas. Mostrou como nosso dinheiro estava parado, rendendo pouco. E como poderíamos ter um retorno melhor com aplicações modernas. Tudo parecia tão profissional. Confiei cegamente. Assinei tudo o que ele colocou na minha frente sem questionar uma vírgula. Aquilo nunca foi investimento nenhum, Alice. O Carlos continuou, com a voz carregada de amargura e raiva contida. Ele criou documentos falsos. O dinheiro foi transferido para uma conta que ele controla junto com essa tal de Fernanda. Fui ao banco hoje à tarde. Depois que você saiu para resolver as coisas da festa. Falei com o gerente, mostrei os comprovantes. Eles confirmaram tudo.
R$ 80.000 em 6 transferências ao longo de meio ano, retiradas mensais exatas, como se fosse um salário. Senti meu mundo desabar por completo. Todo aquele dinheiro, nossas economias de anos, fruto de tanto suor, de tantas horas extras do Carlos e das encomendas de costura que eu pegava para complementar a renda. E nosso filho, nosso próprio sangue, tinha nos roubado como se fôssemos estranhos, como se não tivesse nenhum vínculo de amor conosco. E aquela procuração que eles mencionaram nas mensagens? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Já sentia um gelo se espalhando pelo meu corpo. É o plano para a festa de sábado. Ele provavelmente vai aparecer com documentos bonitos, bem apresentados. Vai dizer que é uma burocracia de rotina, algo para facilitar nossa vida, para que ele possa resolver problemas por nós quando ficarmos mais velhos. E você ia assinar, porque confia nele, porque ele é seu filho. Ele tinha toda a razão. Eu teria assinado sem duvidar, sem ler uma linha, porque era o Bruno pedindo. Com uma procuração de plenos poderes, explicou o Carlos, e vi que ele tinha pesquisado sobre o assunto, ele teria acesso a tudo, absolutamente tudo. Nossas contas bancárias, nossos imóveis, nossos investimentos reais. Ele poderia vender tudo e nos deixar sem nada. Poderia vender, transferir, esvaziar tudo, fazer o que quisesse, e nós não conseguiríamos reverter facilmente. Levaríamos anos nos tribunais. A realidade daquilo me atingiu como um trem em alta velocidade. Não se tratava apenas de dinheiro. Era a nossa segurança, o nosso futuro, a nossa aposentadoria. O resultado de 40 anos de trabalho duro e honesto. O Carlos tinha começado como técnico de refrigeração, consertando geladeiras e ares condicionados pelas casas da Zona Norte. Eu trabalhava como costureira, fazendo roupas sob medida para as vizinhas. Com o tempo, ele abriu uma pequena empresa de manutenção. Crescemos devagar, com muito esforço. Compramos 3 apartamentos ao longo dos anos para alugar e garantir uma renda extra na aposentadoria. Investimos com cuidado, pensando no futuro, em ter tranquilidade na velhice. E o Bruno sabia de tudo isso. Conhecia cada detalhe do nosso patrimônio, porque sempre fomos transparentes com ele. Queríamos que ele aprendesse sobre finanças, sobre como administrar o dinheiro e construir segurança. Ensinamos nosso filho a pescar, como diz o ditado. E ele usou esse conhecimento para nos pescar como peixes ingênuos. Passei a noite toda em claro. Não consegui pregar o olho nem por um minuto. Cada vez que tentava, via o rosto do Bruno criança, depois adolescente, depois adulto. Revivia todas as lembranças que tinha dele, mas agora manchadas por aquela descoberta horrível. Será que tudo tinha sido mentira? Os abraços, os eu te amo, os momentos que pensei serem genuínos. O Carlos também não dormiu. Ficou deitado ao meu lado, virando de um lado para o outro, suspirando pesado. De vez em quando levantava para beber água ou ir ao banheiro, mas eram apenas desculpas para não ficar quieto com os próprios pensamentos. Às 5 da manhã, quando o céu começava a clarear sobre São Paulo, desistimos de tentar dormir. Fomos para a cozinha preparar um café e nos sentamos um de frente para o outro na mesa onde tantas vezes tomamos café da manhã, como uma família feliz. Agora, aquela mesa parecia pertencer a outra casa, a outra vida. O silêncio entre nós era pesado, mas necessário. Às vezes o silêncio diz mais que 1000 palavras, e aquele silêncio gritava dor, traição, incredulidade, confusão. Gritava tudo que não conseguíamos expressar em voz alta. Lembra quando ele tinha 8 anos? Comecei a falar, precisando colocar para fora as memórias que me sufocavam. Quando mentiu sobre ter quebrado aquele vaso caro da sua mãe e culpou o gato dos vizinhos, o Carlos assentiu devagar, com um olhar distante, perdido em lembranças que agora ganhavam um novo e sinistro significado. Naquela época até achamos engraçado. Uma mentirinha de criança, nada demais. Demos uma bronca, claro, mas depois rimos entre nós. Dissemos que era coisa de menino esperto. E quando ele tinha 14 anos, aquela história do dinheiro que sumiu da minha bolsa. Eram R$ 200.
Lembro até hoje. Ele disse que tinha sido o menino que veio fazer o trabalho da escola com ele, o filho da Dona Marta. Nós acreditamos sem questionar. Fomos reclamar com a Dona Marta. Armamos aquele escândalo com a pobre senhora. E a mulher ficou arrasada, defendendo o filho com unhas e dentes, dizendo que ele jamais roubaria. Será que foi o Bruno o tempo todo? O Carlos passou a mão pelo rosto cansado, a barba por fazer arranhando a palma. Provavelmente foi ele. E eu nunca mais olhei para Dona Marta da mesma forma. Sempre tive o pé atrás com o filho dela, e o garoto era inocente. A culpa por isso me apertou o peito. Quantas outras vezes acreditamos no Bruno sem questionar? Quantas outras pessoas podem ter sido injustamente acusadas? E aquele emprego que ele perdeu há 3 anos? Continuei, porque agora que tinha começado a puxar o fio, precisava ver até onde ia. Na consultoria financeira, ele disse que a empresa estava cortando pessoal por causa da crise, que vários foram demitidos junto com ele. Talvez tenham mandado ele embora por falta de honestidade. Talvez tenha roubado de lá também. Talvez a gente nunca saiba a verdade sobre nada. A verdade. Aquela palavra doía como agulhas na pele. Tínhamos criado um ladrão. Ou ele sempre foi assim e não quisemos ver? Essa pergunta me corroía por dentro como ácido. Onde falhamos exatamente? Demos amor demais? Faltou disciplina? Ou ele simplesmente nasceu com esse defeito de caráter que nenhuma criação, por melhor que fosse, poderia consertar? Tomamos o café em silêncio. O líquido quente descendo pela garganta, mas sem aquecer o frio que eu sentia por dentro. Às 10 em ponto, estávamos na porta do banco esperando abrirem. Fomos os primeiros clientes. O segurança abriu a porta giratória e fomos direto para a mesa do gerente. O senhor Ricardo nos conhecia há anos, desde que abrimos a conta lá. Sempre foi atencioso, sempre cuidou da nossa conta com cuidado e conhecia a nossa história. Bom dia, seu Carlos, dona Alice. Que surpresa vê-los tão cedo. Aconteceu alguma coisa? Ricardo, o Carlos começou. E percebi que a voz dele estava firme agora, decidida, diferente da voz trêmula da noite anterior. Precisamos fazer umas mudanças urgentes na nossa conta. Mudanças grandes. Explicamos a situação, mas omitimos que era nosso filho, por vergonha. Apenas dissemos que descobrimos movimentações não autorizadas, que havia alguém tentando nos aplicar um golpe e que queríamos proteger nosso patrimônio imediatamente. O gerente, sempre profissional, não fez perguntas invasivas. Pude ver nos olhos dele que desconfiava de algo mais, mas respeitou nossa privacidade. Vou abrir contas novas em nome de vocês, disse ele, digitando rapidamente no computador. Conta sem procuração para terceiros, sem nada, só vocês dois. E vamos transferir tudo o que for possível. Passamos horas ali, transferindo investimentos, trocando fundos, bloqueando acessos. As aplicações que tínhamos precisavam de prazo para resgate, mas configuramos para quê? Assim que fossem liberadas, caíssem nas contas novas. Poupança, conta corrente, tudo migrado. Os apartamentos alugados são mais complicados, o Ricardo explicou, ajeitando os óculos enquanto lia documentos na tela. Estão em nome de vocês no registro de imóveis. Mas se alguém tiver uma procuração de plenos poderes, pode vendê-los, e vocês não teriam como impedir na hora, só depois na justiça. Sugiro fortemente que registrem em cartório uma revogação preventiva de qualquer procuração futura. Um documento dizendo que qualquer poder só vale se for registrado em um cartório específico que vocês escolherem. Fizemos isso também. Saímos do banco quase ao meio-dia e fomos direto para o cartório na Avenida Paulista. Registramos o documento declarando que qualquer procuração emitida para qualquer pessoa a partir daquela data só seria válida com reconhecimento de firma no cartório específico que escolhemos. Um que ficava na Zona Leste, longe, que o Bruno não conhecia e jamais adivinharia.
Eram quase 2 da tarde quando terminamos tudo. Estávamos exaustos física e emocionalmente, mas pelo menos nosso patrimônio estava minimamente protegido. Os 80 mil já roubados não conseguiríamos recuperar de imediato, mas o resto estava a salvo das garras do nosso próprio filho. Agora precisamos de um advogado, o Carlos disse enquanto voltávamos para o carro. Um advogado criminalista, porque isso é crime. Crime grave. A palavra crime associada ao meu filho me fez cambalear. O Carlos me segurou pelo braço e me ajudou a entrar no carro. Sentei e chorei de novo, porque a realidade continuava me atingindo em ondas. Meu filho era um criminoso. Meu filho, a quem embalei nos braços, era um ladrão. O Dr. Otávio era um advogado criminalista que havia defendido um primo meu anos atrás num caso de acidente de trânsito. Homem sério, experiente, com cara de quem já viu de tudo na vida e nada o surpreende. Tinha um escritório pequeno, mas organizado, com estantes cheias de livros de direito e diplomas na parede. Quando contamos a história completa, ele ouviu sem interromper, apenas fazendo anotações em um bloco. Quando terminamos, suspirou fundo. Abuso de confiança e estelionato, disse ele, consultando um dos livros grossos da estante. Sendo praticado contra ascendentes, contra os próprios pais, há agravantes. Estamos falando de uma pena de prisão considerável, dependendo do valor e das circunstâncias. Mas precisamos de provas muito sólidas. Temos as mensagens. O Carlos mostrou o celular com as capturas de tela das conversas que ele havia fotografado. O Dr. Otávio pegou o celular, ajeitou os óculos e leu cada mensagem com atenção. Demorou quase 20 minutos analisando tudo. Finalmente devolveu o aparelho. As mensagens são um começo, mas sozinhas podem não ser suficientes. Um advogado de defesa habilidoso pode alegar que foram alteradas, tiradas de contexto, ou até que vocês acessaram o celular de forma ilegal, invadindo a privacidade. Precisamos de mais. Precisamos pegá-lo em flagrante, tentando aplicar o golpe da procuração. Com testemunhas, de preferência várias. A festa, eu disse, com a voz saindo mais firme do que esperava. Vai ter muita gente. Amigos nossos de décadas, família, vizinhos. Perfeito, o Dr. Otávio se animou. Vocês vão agir completamente normal até lá. Não podem dar nenhum sinal de que sabem. Quando ele apresentar os documentos da procuração, e pelas mensagens está claro que vai apresentar, vocês vão ler com atenção. Peguem o documento, leiam em voz alta se for necessário. Quando confirmarem que é realmente uma procuração de plenos poderes com cláusulas abusivas, chamem a atenção de todos os presentes, expliquem o que está acontecendo e chamamos a polícia. Eu vou estar pronto do lado de fora, com um tabelião para registrar a ata notarial. Parecia plano de filme policial, não nossa vida real. Mas nossa vida tinha virado um filme de suspense de verdade, um filme de terror familiar. E se ele não tentar nada na festa? Perguntei, tentando pensar em todas as possibilidades. E se ele se arrepender ou desconfiar? Pelas mensagens, ele vai tentar. É o momento que planejou cuidadosamente. Festa, emoção, você feliz e distraída, cercada de pessoas. O ambiente perfeito. Ele vai apresentar isso como um presente especial, algo comovente. Vai manipular a situação para você assinar sem pensar, sem ler. A palavra manipular me atingiu em cheio. Meu filho era um manipulador profissional. Tinha manipulado meus sentimentos de mãe durante meses, talvez anos, para me roubar. Usou meu amor como arma contra mim. Saímos do escritório do Dr. Otávio no fim da tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa, cores bonitas que contrastavam com a escuridão que eu sentia por dentro. Voltamos para casa em silêncio. O Bruno tinha ligado 3 vezes durante o dia. Não atendi nenhuma das chamadas, porque não confiava na minha capacidade de fingir que estava tudo bem. Mandei uma mensagem de texto dizendo que estava ocupada com preparativos de última hora para a festa, que tinha muito que resolver e que falávamos depois. Ele respondeu com vários emojis de coração.
Cada coração digital era como uma facada no meu peito, porque eram mentiras. Tudo mentira. Você vai conseguir fingir amanhã? O Carlos perguntou enquanto preparávamos um jantar simples que nenhum dos dois tinha estômago para comer. Vai conseguir olhar na cara dele e agir como se não soubesse? Vou ter que conseguir. Não tem opção. Mas por dentro eu estava apavorada. Como olharia para o meu filho sabendo o que ele tinha feito? O que estava planejando fazer? Como o abraçaria sem vomitar? Como sorriria para ele sem gritar? A noite de sexta para sábado foi ainda pior que a anterior. As horas se arrastavam como se o tempo tivesse virado mel. Cada minuto parecia durar uma eternidade. Fiquei deitada olhando para o teto, contando as rachaduras na pintura, tentando não pensar, mas incapaz de pensar em qualquer outra coisa. O Carlos também não conseguiu dormir. Eu o ouvia rolando na cama, suspirando, às vezes sussurrando algo incompreensível. E, em algum momento da madrugada, ele pegou minha mão debaixo do lençol e ficamos assim, dedos entrelaçados, dois náufragos agarrados um ao outro para não afundar de vez. Quando o despertador tocou às 6 da manhã, já estávamos acordados há horas. Acordei com o corpo todo doendo, como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Cada músculo reclamava. Fui ao banheiro e encarei meu reflexo no espelho. A mulher que me olhava parecia ter envelhecido 10 anos em apenas 2 dias. Olheiras profundas, pele pálida, olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Tomei um banho demorado, deixando a água quente cair sobre mim, tentando lavar a dor que sentia. Mas a dor emocional não sai com água e sabão. Ela fica grudada na alma. Quando saí do banho, o Carlos já estava na cozinha passando café. A casa cheirava a pão torrado e café fresco, aromas reconfortantes de manhãs comuns. Mas nada naquele dia seria comum. Nada em nossa vida voltaria a ser normal. O Bruno chega ao meio-dia para almoçar, eu disse, sentando-me à mesa da cozinha. Tínhamos marcado na semana passada, antes de descobrirmos tudo. Ele tinha sugerido vir almoçar antes da festa, para passarmos um tempo juntos, conversarmos. Agora eu sabia que aquela conversa seria apenas a preparação para o golpe. Eu sei. Vamos conseguir fazer isso, Alice. Temos que conseguir. Passei a manhã inteira limpando uma casa que já estava limpa, apenas para ocupar as mãos e tentar distrair a mente. Arrumei almofadas que já estavam no lugar. Tirei pó que não existia. Organizei gavetas que já estavam organizadas. Precisava fazer algo com as mãos ou ficaria louca. O Carlos tentou assistir televisão, mas percebi que ele não estava vendo nada de verdade. Apenas olhava para a tela sem ver, sem processar. Seus olhos estavam distantes, perdidos em pensamentos terríveis. Fiz a comida que o Bruno gostava, strogonofe de filé mignon, seu prato favorito desde criança. Arroz soltinho, batata palha, tudo como ele adorava. Enquanto cozinhava, chorei de novo. As lágrimas caíam na panela enquanto eu mexia o molho. Quantas vezes fiz aquela comida com amor? Quantas vezes o Bruno comeu agradecendo, elogiando, pedindo a receita, e o tempo todo estava planejando nos destruir. Quando a campainha tocou ao meio-dia em ponto, meu coração acelerou tanto que precisei me apoiar na bancada da pia. Respirei fundo 3 vezes, como a terapeuta que tive anos atrás me ensinou. Inspira, expira. Inspira, expira. Deixa que eu abro, disse o Carlos, e vi que ele também estava nervoso. As mãos dele tremiam enquanto caminhava até a porta. Coloquei meu melhor sorriso falso no rosto e esperei. Lá estava o Bruno, meu filho. 1,80 m de altura, cabelo escuro penteado com gel, vestindo uma camisa social azul clara, calça de sarja escura, sapatos marrons engraxados. Um sorriso largo no rosto, olhos brilhantes, carregando um buquê enorme de tulipas amarelas e uma sacola de uma loja cara. Mãe! Ele me abraçou forte e tive que fazer um esforço sobre-humano para não me afastar, não empurrá-lo, não gritar. Senti o cheiro do perfume dele, o mesmo que usava há anos. Senti o calor do corpo dele contra o meu e senti nojo. Feliz aniversário, cinquentona. Não aparenta nem 40. Obrigada, filho. As palavras saíram mecânicas, automáticas.
sem emoção genuína. Rezei para que ele não percebesse. Ele entrou, cumprimentou Carlos com um abraço também. Aquele abraço de homens com tapinhas nas costas. Me entregou as flores. Suas favoritas. Tulipas amarelas para a aniversariante mais linda do mundo. Peguei as flores com mãos que tremiam levemente. Fui até a cozinha para colocá-las em um vaso, aproveitando para respirar fundo, longe dele. Aquelas flores que sempre amei pareciam manchadas, sujas pela falsidade de quem as trouxe. O Bruno tirou uma garrafa de uísque importado da sacola. Reconheci o rótulo. Era um single malt que custava pelo menos R$1.000. Para brindarmos hoje antes da festa oficial à noite. Esse uísque é especial, mãe. Comprei numa boutique de bebidas. O vendedor disse que é perfeito para celebrações importantes. O almoço transcorreu em um clima de tortura psicológica. O Bruno comia um estrogonofe, elogiando cada garfada. Enquanto falava sobre o futuro, sobre como queria que eu e o Carlos tivéssemos uma velhice tranquila, sem preocupações burocráticas. Vocês já trabalharam demais, dizia ele, enchendo nossos copos com uísque caro. Chegou a hora de descansarem. Deixem as coisas chatas comigo. Tenho uma surpresa para a festa de hoje à noite, que vai garantir exatamente isso. Eu e o Carlos trocamos um olhar rápido. Sabíamos exatamente qual era a surpresa. Engoli o choro junto com a comida, sentindo um gosto amargo que não vinha do tempero. A noite chegou. O salão nos jardins estava deslumbrante, decorado com elegância, cheio de amigos de uma vida inteira, familiares e vizinhos. Todos vieram me abraçar, me desejar felicidades pelos meus 50 anos. Eu sorria, agradecia, tirava fotos, mas por dentro estava tremendo. Eu vestia um vestido azul marino que o Bruno tinha ajudado a escolher semanas antes, mas me sentia vestindo uma armadura para a guerra. O doutor Otávio estava lá fora, discreto, aguardando o nosso sinal. O tabelião também. Tudo estava pronto. O momento do brinde. O Bruno pediu silêncio, bateu levemente com um garfo na taça de cristal e pegou o microfone. Ele parecia o filho perfeito. Bonito, eloquente, emocionado. Minha mãe é a mulher mais incrível que conheço, começou ele, e vi algumas tias enxugarem as lágrimas. Ela e meu pai sacrificaram tudo por mim. E hoje, no aniversário dela, quero retribuir um pouco desse cuidado. Mãe, pai, venham aqui. Ele tirou uma pasta de couro fina de uma sacola de presente. O silêncio no salão era total. Isso não é um presente comum. É um compromisso. Preparei toda a documentação para administrar os bens e as questões legais de vocês daqui para frente. Quero que vocês apenas aproveitem a vida. Viajem, curtam, assinem aqui. É só uma formalidade para que eu possa cuidar de tudo por vocês. Ele me estendeu a pasta e uma caneta de ouro. Minhas mãos suavam frio. O Carlos se aproximou, ficando ombro a ombro comigo. Peguei a pasta. Abri devagar. Lá estava. Procuração de plenos poderes. Dava a ele direito de vender, comprar, transferir, movimentar contas, tudo em nosso nome. Respirei fundo, ajeitei meus óculos e, em vez de assinar, comecei a ler em voz alta, para que todos ouvissem. Pelo presente instrumento, nomeamos Bruno como nosso procurador, conferindo-lhe poderes amplos, gerais e ilimitados, para vender imóveis, contrair empréstimos e movimentar contas bancárias. Parei e olhei nos olhos dele. O sorriso do Bruno vacilou. Mãe, não precisa ler tudo agora. É chato pros convidados. É só assinar. É chato? Minha voz saiu potente, ecoando no microfone. Ou é perigoso? Bruno, por que você precisa de poder para vender nossa casa e nossas economias? Para juntar com os R$80.000 que você já roubou das nossas contas nos últimos meses. Um murmúrio de choque percorreu o salão. O Bruno ficou pálido. Do que você está falando? Você está louca? Não estou louca. Estou decepcionada. O Carlos tomou a palavra. Nós sabemos de tudo.
Sabíamos das transferências falsas. Sabemos do plano de liquidar nosso patrimônio. E sabemos sobre a Fernanda. Ao ouvir o nome da cúmplice, o Bruno deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa físico. A máscara de bom moço caiu instantaneamente, dando lugar a uma expressão de ódio puro. Vocês não entendem nada. Aquele dinheiro estava parado. Eu ia multiplicar tudo. Vocês são velhos, atrasados. Nesse momento, o Dr. Otávio entrou no salão acompanhado de 2 policiais que aguardavam a confirmação do flagrante de tentativa de estelionato. O tabelião registrava tudo. A festa tinha acabado, mas a justiça estava apenas começando. O Bruno foi levado para prestar esclarecimentos ali mesmo, na frente de todos os convidados. A vergonha que ele tentou nos impor voltou-se contra ele. As mensagens impressas, os extratos bancários, a gravação daquela cena, tudo serviu de prova. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Não pelo processo legal, que vencemos, conseguimos recuperar parte do dinheiro e bloquear o resto, mas pelo luto. Eu não enterrei meu filho, mas enterrei a imagem que tinha dele. O Bruno foi condenado, não apenas pela lei, mas pela família. A Fernanda também foi indiciada. Hoje, 1 ano depois, eu e o Carlos estamos reconstruindo nossa paz. A dor da traição nunca desaparece completamente. É uma cicatriz que lateja em dias frios. Mas aprendemos uma lição valiosa. O amor não pode ser cego. Confiança é bom, mas a prudência protege quem amamos. Nós ainda temos um ao outro e descobrimos que nossa união é mais forte do que qualquer golpe. A vida continua e nós escolhemos vivê-la com a verdade, por mais que ela doa. E essa foi a minha história. Obrigada por me ouvirem até aqui. Gostaria muito de saber até onde esse relato chegou. Escreva aqui nos comentários a cidade e o país de onde você está assistindo a este vídeo. E se essa história te tocou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais relatos reais como este. Um abraço e até a próxima!